Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 17. Mas antes de irmos para a reflexão, deixa aqui o seu like, é só clicar no joinha. E se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e fazer parte da família Despertai. Vamos para a reflexão? Então, Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Vivemos correndo atrás de tantas, inúmeras responsabilidades. Trabalhos, contas, compromisso, famílias, obrigações. Mas em meio a tudo isso, surge uma pergunta importante. Quem está ocupando o primeiro lugar no nosso coração? Em Marcos 12, 17, Jesus responde uma pergunta aparentemente política, mas entrega uma das maiores lições espirituais do Evangelho. Uma mensagem sobre equilíbrio, sobre prioridades, sobre pertencimento. Esse episódio, ele acontece nos últimos dias antes da crucificação de Jesus. Ele estava em Jerusalém ensinando no templo. Então, Jesus estava ali no templo ensinando alguns dias antes da sua crucificação. E os líderes religiosos já procuravam uma forma de acusá-lo. Então, alguns fariseus e partidários de Herodes aproximam-se com uma pergunta que parecia simples, mas era o quê? Uma armadilha. Eles perguntaram: é permitido pagar imposto a César ou não? Naquela época, Israel estava sob o domínio do Império Romano. O povo pagava impostos a César, o imperador romano. Então, se Jesus dissesse que não deveriam pagar, poderia ser acusado de rebelião contra Roma. E se dissesse que deveriam pagar, poderia perder o apoio de parte daquele povo. Era uma armadilha assim perfeita aos olhos dos homens. Mas Jesus pede uma moeda e pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles respondem: de César. Então Jesus diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui é Jesus falando aos fariseus e aos herodianos e a todos que estavam ali ouvindo. Mas a sua resposta vai muito além daquela discussão sobre impostos. Na verdade, Jesus está ensinando uma verdade eterna para todos os tempos. Preste atenção. Jesus estava ensinando uma verdade para todos os tempos, para o eternamente. Existe algo muito profundo aqui nessa resposta de Jesus. A moeda
ela carregava a imagem de César. Por isso, deveria ser devolvida a César, pois não tinha a imagem dele. Mas, e o ser humano? O ser humano carrega a imagem de quem? De Deus, pois não somos criados imagem e semelhança de Deus? Então, Jesus está ensinando algo aqui extraordinário. O dinheiro pode pertencer aos governos. As posses podem pertencer ao mundo, mas o coração humano, quer queira, quer não, pertence a Deus. A grande questão não era a moeda, era a identidade. Naquele tempo, muitos esperavam que Jesus assumisse uma posição política contra Roma. Mas Jesus mostra que a sua missão era muito maior, ia muito além de uma posição política. Jesus não veio apenas para resolver conflitos externos. Jesus veio para restaurar a relação entre Deus e as pessoas. A sua resposta revela que existe espaço para cumprir responsabilidades humanas, sem esquecer a dimensão espiritual da vida. Ou seja, nós temos que cumprir nossas obrigações, nós temos o dever de pagar nossos impostos, nós temos que ser corretos, mas sem esquecer a dimensão espiritual da vida, sem esquecer o nosso compromisso com Deus, sem esquecer que nós somos criaturas de Deus. Esse evangelho, ele continua extremamente atual. Hoje também vivemos divididos entre muitas demandas. Trabalho, dinheiro, metas, obrigações, entre tecnologia, preocupações exageradas. E sem perceber, nós podemos dedicar toda a nossa energia às coisas temporárias e esquecer aquilo que é verdadeiramente eterno. Marcos 12:17, ele nos convida a refletir. Nós estamos cuidando das responsabilidades da vida sem abandonar nossa vida espiritual? Se pergunta aí, você está cuidando das suas responsabilidades que precisam ser cuidadas da vida sem abandonar a vida espiritual? Será? Estamos entregando nosso tempo apenas ao mundo ou também estamos entregando nosso tempo a Deus? Esse evangelho, ele nos ensina que responsabilidade e espiritualidade, elas podem caminhar juntas. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. A nossa identidade, ela não está no que possuímos, mas em que somos diante de Deus. Nós devemos aprender aqui com esse versículo que nós precisamos viver com equilíbrio e que, principalmente, aquilo que leva a imagem de Deus merece ser entregue a Deus. E nós carregamos essa imagem. Você sim, você é imagem e semelhança de Deus. Você pertence a Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu pertenço a Deus. E às vezes nós ficamos tentando dominar as pessoas, achando que as pessoas são nossas, que as pessoas nos pertencem.
Quantos relacionamentos tóxicos, não só de casais, mas de amizade, de família, pessoas que acham que a outra pertence a ela, irmãos achando que o outro pertence a eles, é pais achando que os filhos pertencem inteiramente a eles, é filhos achando que os pais pertencem a eles, é casal, marido e esposa achando que um pertence ao outro. Não, nós pertencemos a Deus. Quantas pessoas ficam inimigas? Às vezes são amigos por uma vida inteira, mas a pessoa vai fazer amizade com outro círculo, aquele outro amigo acha que está perdendo aquela pessoa, mas aquela pessoa pertence a Deus. Se nós tomarmos essa consciência, nós seremos curados. Sabe de quê? Sentimento de rejeição e de abandono. Quando nós achamos que aqueles parentes nossos estão nos abandonando, estão nos rejeitando, quando nós tomarmos consciência, meus irmãos pertencem a Deus, meus pais pertencem a Deus, meus filhos pertencem a Deus. Até na hora do luto, o sofrimento é muito menor. Porque quando morrem as pessoas que amamos, nós ficamos aí enlouquecidos, mas se nós tivermos essa consciência, pertence a Deus, voltou para Deus, voltou para quem pertence verdadeiramente. Hoje, reserve alguns minutos para você refletir. O que tem ocupado o seu coração? Quais que têm sido as suas preocupações? Seria seu trabalho? Será que os medos está ocupando o seu tempo, a sua mente, mais do que devia? Ou seria suas conquistas? Você está aí ocupando tempo com as suas conquistas? Ou a presença de Deus? Reflete. Marcos 12:17, ele nos lembra que podemos cumprir nossas responsabilidades no mundo. E devemos, inclusive. Mas, porém, sem perder nossa conexão com o céu. Porque uma vida equilibrada, ela nasce quando nós colocamos Deus no centro de tudo. A moeda, ela tinha a imagem de César, mas você tem a imagem de Deus. E essa é a grande mensagem deste evangelho. Não entregue sua alma às preocupações do mundo. Entregue seu coração àquele que o criou. Despertai! O mundo pode receber suas tarefas, o seu trabalho e os seus esforços, mas o seu coração foi criado para pertencer a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Que Ele faça morada no seu coração. Eu sou Rosimeire Caetano. E se você puder me ajudar, levar essa palavra a mais pessoas, para que mais pessoas saibam que sim, ela é imagem e semelhança de Deus, que ela pertence a Deus. Compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas para que sim, elas se identifiquem a quem elas pertencem. E eu quero te pedir ainda um pouco mais. Deixe aqui nos comentários. Meu coração pertence a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço e fique com Deus.